Med, conte com a maior rede de médicos da região e do país, bem como Tenda Fit, avaliação de biorressonância de forma gratuita. O telefone é o 0800 591 4825. Olha só, gente, nestes dias, né, a gente sempre tem conversação, diálogo, aquele bate-papo gostoso aqui no programa. Estamos transmitindo em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, para você acompanhar aqui a programação. Também estamos disponíveis aí nas outras formas, né, possíveis de contato que você possa ter conosco e é bom, né, muito bom estar com você também por aqui. Eu tô dando aquela enroladinha básica porque eu perdi a câmera. Quero dizer que a gente está no Facebook e no Facebook a gente está aqui com os nossos convidados tradicionais, que são o Délcio e também o Adair. E eu perdi, acabei de perdê-los aqui na imagem, embora eles estejam por aqui, né? Perdi eles para poder fazer captura. Mas já vou capturar. Aguenta aí, aguenta. Não tá morto quem peleia, diz o outro, né? Não tá morto quem peleia. Então vamos lá. Olha só, enquanto eu vou resgatando eles por aqui, deixa eu colocar o áudio pelo menos, né? Daqui eu já capturo eles novamente. Adair, Délcio, sejam bem-vindos. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem nessa manhã linda também? Délcio. Muito bom dia, tudo certo por aqui? Um abraço aos nossos ouvintes, estamos conectados. Beleza, como é bom estar conectado aqui, gente. Já vou resgatar aqui a imagem dos meus convidados para que as pessoas possam acompanhar também no Facebook ao vivo agora e depois vai lá para o YouTube. Délcio, Adair, é sempre bom renovar vocês, né? Amizade nas quartas-feiras. Dia lindo hoje, tá um dia muito bonito mesmo. A figura do dia tá bonita. Abril tá chegando, né? Aliás, Délcio, eu lembrei, eu fiquei naquele dilema assim: coloca essa pauta, não coloca essa pauta, coloca essa pauta, não coloca. Abriu o mês do livro, né, Délcio? O Délcio, como um bom escritor que é, a gente não vai poder deixar passar batido essa data. Mais próximo, talvez a gente faça um programa assim só sobre ele, né? Mas como bom escritor que és, né, Délcio? Início do ano, muita gente se preparando para as leituras, né, escolares. É uma prática ter leitura escolar adicionada. Eu sei que o Adair também é um apaixonado por livros, literatura. A imagem do Délcio atrás onde ele está aí é uma biblioteca, né, Délcio? Então, vamos começar por aí hoje? Pode ser, Beverly. Eu acabo de chegar em casa de uma escola, a Escola Municipal Oswaldo Cruz, onde nós estivemos uma manhã muito linda de conversa com as professoras e com a direção sobre os projetos literários da escola, e nós dizíamos exatamente isto, né? Borges afirma que o livro foi uma das maiores invenções da humanidade, e eu acredito nisto, porque o livro nos oferece uma oportunidade gigante no campo das humanidades. O teu programa, Beverly, historicamente é um programa de humanidade, me permita dizer assim, e certamente os ouvintes que se conectam ao programa Tá na Pauta também são pessoas que de alguma forma buscam construir um mundo mais humano, um mundo mais sustentável, e a literatura cumpre, o livro literário cumpre com uma função social, não só social, mas também intelectual, e por que não afetiva, contribui com o nosso equilíbrio psíquico, constrói pontes. E eu estudo um autor que diz assim, Adair, pela leitura nós nos tornamos amigos dos escritores vivos ou mortos. E eu acho isso tão bonito porque dá uma ideia assim de que a gente traz para o mundo presente aqueles autores que já nos deixaram, e a cidade de Caxias do Sul tem uma quantidade enorme de escritores em prosa e poesia que não estão mais aqui. Nós poderíamos, no mês do livro, Beverly, inclusive homenageá-los, porque eles deixaram uma obra muito rica para a cidade e para o país. E vivemos numa terra de escritores premiados, que publicaram livros, e esses livros foram reconhecidos com prêmios como o Jabuti, que é um dos maiores prêmios literários do país, o Prêmio São Paulo de Literatura, e os nossos aqui, por que não falar do concurso literário anual, que inclusive está com as inscrições abertas para novos escritores,
escritores estreantes, fica a dica aí, corre lá, escreve teu texto para concorrer ao prêmio, e assim também oferece, né, os teus textos aos leitores caxienses, né? E tem tantos outros prêmios no país que valorizam o livro, que valorizam a literatura. Nossa, daria um programa inteirinho mesmo, Beverly, para falarmos disso. Adair. Essa questão do escritor, assim, ele pode não estar entre nós ainda, mas ele estabeleceu um diálogo que se mantém vivo, né, nas pessoas que leem e levam adiante essa palavra, digamos, o diálogo, ele se eterniza, né, e se amplifica, né, no dia a dia, porque a pessoa que for ler, qualquer que seja o autor, ela normalmente vai estabelecer um diálogo com as pessoas ao seu redor, ou alguma palavra, algum diálogo do que foi lido nesse livro, digamos, é expandido na própria linguagem que essa pessoa que leu vai estabelecer com os seus pares, com seus colegas, seus familiares. Eu estou aqui com o Pablo me ajudando a resgatar a imagem de vocês, viu? já agradecer ao Pablito, que sempre me socorre quando acontecem essas coisas, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo aqui, meu cérebro não consegue concatenar duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu chamo o Pablo e ele prontamente vem. Obrigada, viu, Pablo? Délcio, Adair, a gente vai então, hoje o programa não era para isso, eu só queria mencionar porque eu realmente fiquei com essa sensação, bota essa pauta já no início do mês, né? Porque é um mês também dedicado a pensar nesse assunto, mas tem outros também. Eu quero trazê-lo, então, trazer outros assuntos que estão também na programação hoje, que tem a ver com essa questão do fazer-se ouvir. Délcio, Adair, a gente tem dificuldade de fazer-se ouvir, né? A gente tem aí uma série de pessoas que vou gritar, vou falar mais alto, vou tentar explicar, mas quando a pessoa não quer escutar, não adianta gritar, não adianta tentar. E tem uma frase que diz que para quem quer escutar, não precisa nem de palavras, né? Porque a pessoa já está predisposta a fazer isso, né? Então, eu queria ouvi-los um pouquinho sobre essa perspectiva. Agora o Pablito conseguiu terminar aqui. A frase mesmo, obrigada, viu, Pablo? A frase é: quem não quer te ouvir, não te ouvirá nem se você gritar. E quem quer te entender, te entenderá mesmo que você não fale. Vocês concordam com essa afirmação? É um tema muito pertinente e complexo para ser analisado, e nós te parabenizamos por incluires na pauta essa discussão. Eu penso que uma primeira palavra seria esta: como nós somos seres de linguagem, o ser humano é um ser de linguagem, se expressa pela palavra, e essa palavra ela tem valor, ela tem sentido, e às vezes não precisa a palavra para se expressar. Nós poderíamos pensar a riqueza do cinema mudo, do cinema mudo, que foi assim, está na história do cinema mundial, e como nós rimos e como nós nos conectávamos com aquela interpretação dada pelos protagonistas do cinema. E claro, né, Beverly, eu acho que a questão da escuta, ela passa muito por ser uma competência humana. Nem todos estão preparados para ouvir, sobretudo ouvir a palavra que é reflexiva, a palavra que é formadora ou formativa, como queiramos. Eu concordo com essa ideia que está posta na pauta de hoje, com algumas variáveis, entre elas essa ideia de que nós precisamos cultivar a escuta. E talvez a escuta demanda tempo, e nem sempre o tempo cronológico das pessoas permite que as pessoas escutem. Eu, como professor, eu preciso ser ouvido pelos meus pares, eu preciso ser ouvido pela minha turma. A docência perde todo o sentido se ela não for escutada.
Então, eu vivo o dilema diário na minha atividade profissional de me tornar alguém que entra em comunicação com o aluno. E claro que o meu corpo fala, como diz o Pierre Weil, não é apenas a minha boca que fala, mas o meu corpo fala, e ele dá sinais, se o ambiente está confortável, se você está em sintonia com aquilo que acontece. Então, eu deixaria inicialmente essas ideias para a gente poder conversar no programa. Certo. Esse entendimento do outro, né, digamos assim, a gente coloca às vezes o outro como não querendo nos escutar, né? Às vezes ele não está preparado para escutar o que a gente tem para dizer, ou existe uma relação que não é de iguais, né? Está querendo dominar, estabelecer um certo domínio sobre o outro, pode estar ocorrendo isso. E aí, nisso que se originam todos os conflitos, né? Digamos, se não há um diálogo, né? É provável que se estabeleça um conflito, pelo menos no que se está se tratando, né, digamos assim. Daí, você traz uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né? O Delcio já tinha começado a refletir sobre, né? Claro que essas são apenas algumas possibilidades de abordagens, né? Nunca é completo. Porém, quando a gente fala que um quer se sobrepor ao outro, né? A minha ideia é mais completa, é melhor, com mais valia sobre o que o outro tem para dizer, nunca vai ser um diálogo, embora possa parecer, né? Eu estou dialogando. Não. Diálogo é entre iguais, né? Eu coloco uma ideia, você coloca outra e a gente, quem sabe, cria uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? Isso essa é a máxima da dialética. Porém, além dessa questão de querer sobrepor, né, um pensamento, tem também um mundo de ideias pré-concebidas. Eu vinha me dando conta disso esses dias. Às vezes, nós temos na nossa cabecinha a ideia pronta, ela é pré-concebida. A gente não está disposto a olhar cenários, a ver se alguma coisa mudou, né? A aprender, quem sabe, uma coisa nova, a abrir a mente para entender que a gente não sabe tudo. Mesmo que a gente saiba mais do que uns, certamente a gente sempre vai saber bem menos do que outros, né? Então não é sobre quem sabe mais, mas também um mundo fechado em si. E não querer abrir-se para um mundo que está ali, novo, vivo, que muda toda hora, que se recodifica a todo momento, né? Quando a gente aprendeu uma resposta, a pergunta já mudou, a gente aprendeu, já mudou, a gente aprendeu, já mudou. Esse ficar em si mesmo, né? Ideias pré-concebidas, o quanto isso interfere também para a escuta? Muito, eu acho que interfere muito. Vamos pensar em situações cotidianas do ato de dialogar. Tem uma coisa que as pessoas diziam muito: estamos aqui jogando a conversa fora. É uma situação, né, onde as pessoas fazem digressões hipotéticas, trazem o conhecimento que foi historicamente construído, dialogam abertamente com o outro, sem que haja concordâncias ou discordâncias. Acho que essa é uma situação bastante trivial da comunicação e que passa naturalmente pela escuta. Outra situação é quando a gente precisa criar argumentos, teses diante de uma situação de conhecimento natural, que aí nós estamos falando de um nível mais elevado de pensamento. E esse nível mais elevado de pensamento pode estar no campo da literatura, pode estar no campo da ciência, no campo da política. Vamos pensar assim, na política. A política é a arte de dialogar. Mas será que, de fato, a política hoje sustenta essa arte? Que arte é que a política tem? Eu vejo a política brasileira e, no entanto, a geografia da política internacional muito mais pelo blefe do que pelo argumento, pela capacidade de colocar as visões de mundo, pela capacidade de expressar uma ideia de futuro, do que propriamente outra questão.
E por último, né, ou nem sendo o último, mas sendo um dos elementos do diálogo, compreender que o outro também é alguém provido de pensamento e de ação. E geralmente esse pensamento e essa ação não conduzem a uma construção positiva da vida, dos espaços que a gente quer construir. E claro, como o diálogo se dá também no espaço-tempo, eu fico pensando assim, como o tempo da criança, Beverly Adair, é diferente do nosso tempo. O idoso, né, a criança e a pessoa, eles querem tempo de diálogo, de conversa. E essa conversa é uma conversa que dá a constituição ao mundo que elas estão vivendo. Como nós estamos no mundo mais adulto e cheio dos programas, a gente acaba não tendo esse tempo para a escuta e tornamos uma anticomunicação com o outro. Esse respeito com o outro no diálogo, né, que é fundamental, né? Porque quando não se tem mais um respeito, se tem ideias fixas, né, que não dá espaço para o argumento, essa questão já começa a beirar o fanatismo. A pessoa se fecha em si mesma com esse mundo de ideias intocáveis, né? E isso gera um fanatismo, uma dificuldade de diálogo, né, com o mundo, com as outras pessoas, com outras ideias, né? Adair, quando você fala em diálogo, né, que a gente até já fez uma menção sobre o diálogo de verdade, né, aquele que você estava se referindo antes, e tem esse diálogo, entre aspas, que é mais no campo de conversação, né? Estamos conversando, eu tento me fazer entender, mais ou menos, o Adair e o Délcio mais ou menos tentam me compreender para a gente estar num mundo civilizado que compartilha informações. É mais no campo do compartilhamento de informações básicas necessárias para a gente sobreviver, né? Não chega a ser realmente uma prática de dialética, porque a gente está falando de coisas diferentes, né? Quando a gente está falando dessa comunicação básica, que a gente chama de diálogo, na verdade não tem a intenção de dialogar, né? Tem a intenção de fazer uma troca. Délcio, de noite, nós vamos fazer uma janta em conjunto. Délcio, por gentileza, tu pode trazer o vinho? Adair, tu pode trazer o pão? Adair pode me dizer, olha, eu não posso levar o pão porque é longe para mim, mas eu posso levar a sobremesa. Beleza? Tá feito. Quem leva a sobremesa? Quem leva o pão, então? Aí o Délcio, não, eu posso levar o pão e eu o vinho. Então, veja, não é um diálogo. Na verdade, aqui é uma troca de informações básicas, né? A gente não está construindo um pensamento. A gente está aqui fazendo uma comunicação de sobrevivência. A gente, às vezes, nem isso consegue fazer. Esse é o ponto. Nem isso a gente consegue fazer. Então, a gente está lá na filosofia tentando entrar no mundo, né, dos pensamentos, das construções, das grandes ideias, mas a gente está patinando no dia a dia. E não vai longe, não precisa nem no ambiente de trabalho. Em casa, às vezes, a gente patina na coisa básica, que seria a troca de informações, e grita para que o outro nos ouça. Mas se a pessoa não está predisposta a ouvir, não adianta gritar, você vai gritar sozinho. E também não adianta silenciar, porque é outro erro moderno, né? Eu estou gritando, ninguém me ouve, então eu calo. Outro erro, outro engodo. Não vai, se não adianta gritar, também não vai adiantar calar. Não é sobre falar, não falar, gritar ou calar. É sobre encontrar um caminho mínimo de compatibilidade para a gente sobreviver nos ambientes, não é isso? É isso. Temos que cultivar a compreensão do que constitui o diálogo e aquilo que dá conta da informação. Você se refere a algo que me parece trivial para a maioria das pessoas, que é uma palavra para sobreviver e não para viver, porque a palavra para viver, ela é mais profunda, ela tem uma dimensão pautada mais no campo da dialética, e quando dialogamos com o outro, nós precisamos estarmos abertos a um poder de escuta. Por isso que talvez um dos desafios contemporâneos seja de cultivar
com uma atitude diante da escuta do outro, não no sentido de concordância, mas no sentido de poder ouvi-lo. E quando nós ouvimos o outro, significa que a sua palavra vai fazer sentido em algum momento para a minha vida, para as minhas coisas. Quando eu estou em silêncio, eu posso estar escutando a palavra do outro. Estar em silêncio, muitas vezes, é uma necessidade humana para a mente, para que a gente possa se conectar consigo mesmo. Talvez aqui para a gente ampliar o diálogo. Eu estou disponível para ouvir as minhas próprias vozes, as minhas próprias manifestações de vida. A vida está aí, ela nos convida, ela é latente, ela exige reposicionamentos. O nosso dia a dia é cheio de imprevistos. Como eu lido com isso? Eu não sou pessoa de gritar, eu prefiro mais a palavra mansa do que o grito. Mas lá pelas tantas, será que a gente precisa mudar o tom de voz para que o outro desperte? Pois é, né? Vamos pegar o Adair pelos ombros agora. Hein, Adair, conta pra gente. O que vai? Pois é, eu também sou dessa opinião que é uma dificuldade minha de eu também gritar, né, digamos, num diálogo, né? Quando chega nesse ponto, eu acho que não existe mais diálogo, né? Existe uma disputa de poder, né? Então, o diálogo em si, né, ele precisa uma certa fluência, né, digamos assim, que é ceder para escutar o que o outro tem, porque o outro também ele vai me construir, me ajudar a construir, me ajudar a mudar, né? O que eu necessito mudar, ou rever alguns princípios constantemente, né, na nossa vida, né? E é para isso que serve o diálogo, a palavra, né? Lida, escrita, escutada, né? Isso que é maravilhoso no ser humano. A frase, gente, eu vou repetir, diz o seguinte: quem não quer te ouvir, não te ouvirá, nem se você gritar. E quem quer te entenderá, mesmo que você não fale. E aqui tem uma outra abordagem dessa mesma frase que a gente acabou não mencionando, e talvez ela seja tão relevante quanto, que é o entendimento sem palavras, né? Eu venho de uma geração em que os nossos pais falavam muito pouco pra gente, né? Era um olhar. Lançavam um olhar, a gente entendia. E a gente foi levando por cultura, por aprendizado, isso para a vida da gente, na geração, né? Porém, as gerações hoje que estão aí, quem tem menos de 30 anos hoje, viveu a época em que se fundamentava a educação na infância pautada em se falar muito, muita explicação. Então, são pessoas normalmente que exigem um pouquinho mais, até na família, no trabalho, tem que explicar, né? Eu nunca me esqueço uma experiência pessoal, né? Foi quando eu me dei conta disso, né? Hoje minha filha já é moça, mas ela era pequenininha e eu tentava, Délcio e Adair, vou contar porque é engraçado, né? Eu tentava, como mãe, né, ensinar ela a atravessar a rua, olhar o sinal. E eu fiz muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, muitas vezes, a experiência de mandar ela. Começou na catequese. Ela tinha acho que 8 aninhos e ela tinha que ir para a catequese e eu não tinha quem levasse ela. Não tinha. Eu precisava que ela fosse sozinha. Era pertinho de onde a gente morava, 3 quadras, eu acho. Mas eram ruas movimentadas que ela tinha que atravessar. E como é que tu vai trabalhar? Como é que tu, como mãe, deixa uma criança sem saber? Morre atropelada a criatura, né? Então, nós fizemos 2 semanas, ela indo na frente e eu atrás. E eu ensinei todos os mecanismos. Olha o sinal. Na dúvida, pede para um adulto te dar a mãozinha, né? Um adulto como se faz para identificar um adulto confiável, né? Para te atravessar a rua. Só ali, não vai mais além dali, né? Só para aquele momento frágil e tarará, né? Eu ia atrás. E eu nunca vou me esquecer uma vez que ela avançou
e o sinal abriu. E um carro veio translocado e que ia atropelar ela. E eu gritei um pouco mais atrás, corre! E ela parou, olhou para trás e queria que eu explicasse. Se não tem tempo de explicar situações como essa, a gente não para explicar, a gente age, né? E dali para frente eu sempre fiquei com essa ideia, né? Que momento diferente, né? Porque para mim era muito normal, muito comum. Alguém me dá uma voz de comando, corre, desce, para, vai. E a gente fazer, porque a gente foi de poucas palavras. Eu não estou aqui dizendo que tem certo nem errado, mas apenas mostrando como são diferentes também esses conflitos, né? Que acabam sendo ocasionados porque são gerações diferentes. Então, essa é uma geração que pede muito mais palavras. Porém, também de muito menos entendimento. Muito menos entende-se muito menos, né? Então, como é que faz para lidar, meu Deus do céu, com isso? Nesse caso, é o grito de alerta. É tão necessário, tão importante para quem se preocupa com o outro. Tem uma dimensão muito importante. E o grito, nesse caso, ele rompe com aquilo que é a normalidade. E, às vezes, um grito de alerta, você traz uma situação emblemática, poderíamos aqui ilustrar com tantas outras situações, e o grito ele vai alertar, ele vai chamar atenção, ele vai criar uma disrupção diante daquilo que vinha sendo feito. E do outro modo, nós também temos uma questão que é de ordem cultural. Nós vivemos numa cidade que falamos alto. Isso não é gritar, mas a nossa voz é uma voz de falar alto. A sensação que a gente tem assim é de que as pessoas estão brigando entre si, estão discutindo entre si, quando na verdade é um diálogo amistoso entre duas ou mais pessoas. É também da cultura, faz parte da nossa constituição de uma linguagem espacializada e que tem a ver com o nosso modo de existir, de ser no mundo. E naturalmente que tem alguns espaços que vão requerer uma outra postura comunicativa. No caso da educação, o professor não faz o exercício da docência que não seja usando o poder da argumentação, do acolhimento e tal. E quando precisa ter um outro tom de voz, que não será de grito, é claro, né? Ele vai se impor pela palavra, chamando a atenção de quem está numa relação docente e discente. Quantos ambientes requerem essa postura vamos pensar assim, uma situação emblemática é o argumento, a palavra utilizada no Tribunal de Justiça durante um júri, seja ele popular ou não. Quanta coisa se poderia dizer do uso da palavra, da arguição, da postura corporal que tem um acusador ou um defensor de alguém ou de uma causa, né? Então, esses movimentos vão criando possibilidades do ser humano se colocar no mundo. Lamentavelmente, a gente tem pessoas que se colocam no mundo de forma muito alienada. Mas quem somos nós, né, para corrigir isto? Eu acho eu tenho uma dificuldade, assim, de corrigir pessoas, porque eu acho que eu não vim ao mundo para isto, né? Eu vim ao mundo primeiro para mim me corrigir, depois influenciar, talvez, mais pelo gesto do que pela palavra, outras pessoas. Eu estava lembrando de um professor lá na década de 70 ainda, e era no Cristóvão, lá logo que eu vim da colônia fui para o Cristóvão, né? Mas aquele professor, ele gritava tanto, só de chegar perto, assim, eu tremia, né, de tanto medo que eu tinha, assim, né, que ele me enfrentasse de frente, assim, com aquelas verbalizações, assim, bem estridentes e ofensivas até, né? E como, digamos, isso marca, né, digamos, até na nossa postura, assim, de dialogar, né, digamos, aquilo parece que diminuiu um pouco o som da minha verbalização com aquele contato com aquele professor. Me assustou tanto, né, naquela época. Então, levou para a vida.
A gente leva para a vida, assim, né? Então, parece que toda vez que eu ouço um diálogo assim, estridente, digamos assim, me faz lembrar que aquele professor, né? As perninhas do Adair treme. Aquela tremurinha nas pernas, né? Gente, a gente vê que isso também o próprio tempo vai mudando, né? A sociedade na época era mais fechada, mais opressiva, né? Isso influenciou, digamos, na minha geração, assim, digamos, as atitudes que a gente toma durante a vida. Interessante, o Adair traz uma coisa que a gente não tinha abordado também, que é o aspecto do quanto, né, um ambiente ou de entendimento ou de gritaria também impacta, né, no resto de toda a vida de quem está naquele ecossistema. Gente, são 11h40, eu tenho que fazer realmente o intervalo. A gente vai voltar. Quem quiser participar, né, sobre a questão do grito, né, se quem não quer te entender, não vai te entender nem gritando. Você concorda com isso? Não adianta gritar, embora quem queira te entender vai te entender mesmo sem palavras. Pode participar, o WhatsApp é o 999530616, né, contar alguma experiência, se for o caso. E também a gente volta rapidamente para fechar esse tema com a questão de que tem pessoas, eu não tinha me dado conta isso quando eu propus a pauta, foi aqui nesse diálogo que eu me dei conta, que tem pessoas que gritam não com a voz, que gritam por comportamento, né? Tem comportamentos que são um grito, né? A gente fala, a pessoa está pedindo socorro, está gritando por socorro, está gritando por alguma outra questão qualquer, nem só por socorro, também por imposição, não sei, mas há outras formas de gritar que não só o grito emitido pela voz, né? Então a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, licença Adair, licença Delcio, a gente vai tomar uma aguinha enquanto e a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A gente sabe que investir é importante, ainda mais quando é na saúde da empresa, né? E o que faz toda a diferença é ter um plano que você pode chamar de parceiro, como a Unimed. A empresa que tem Unimed tem sempre mais bem-estar. Afinal, são mais de 1.200 médicos, um complexo hospitalar que une modernidade e inovação, sendo reconhecido nacionalmente, e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano. 54-3220-2030. 11h42. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 24 graus. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. As assembleias da Sicredi Pioneira estão chegando. Ajude a definir o futuro da cooperativa e da sua comunidade, votando em pautas importantes. Acesse o site sicredipioneira.com.br/assembleias e confirme a sua presença. Assembleias Sicredi Pioneira. A sua participação constrói comunidades melhores. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221
7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. O Círculo é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 981 12 9491. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Super Andreassa. Tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h45, de volta. Este é o programa Tá na Pauta de hoje, com a presença de Adair Valentini, com o Délcio Agliardi, são os convidados do dia. A gente está em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, e depois também disponível fica esse conteúdo em youtube.com/Rede Tua Rádio. Délcio, Adair, essa coisa de gritar, né, não só com a voz, de outras manifestações, tem a Isa Viapiana que diz o seguinte: gente, eu concordo plenamente, né, que o grito não adianta nada, né? O que adianta, na opinião dela, é aumentar os argumentos, pois a pessoa que fala gritando, mesmo tendo razão, ela perde a razão pelo comportamento, né, pelo comportamento gritão. Essas manifestações que vão além da palavra, também elas ecoam de alguma maneira para vocês? Totalmente. Nós somos afetados no nosso cotidiano com isso que a Isabel coloca. Perder a razão, não ter mais argumentos diante da situação que se quer defender. E com isso também eu penso que há uma perda de humanidade. Eu vou usar essa expressão, perda de humanidade. Porque quando a gente não consegue mais pela palavra, que é uma palavra bem colocada, que tem argumento, sobra o quê? Sobra a violência. E nós não queremos ser vítimas da violência, né? Nós não desejamos, nós queremos construir uma cultura de paz e de não violência nos nossos espaços. E a palavra, bem posta, ela constrói a cultura da paz. A palavra bem posta, ela constrói relacionamentos duradouros. A palavra bem posta constrói pertencimento e o grito nos afasta. Já dissemos no bloco anterior que o grito pode ser de alerta, ele tem que ser extraordinário e não ordinário. O ordinário, como dizia Aristóteles, a pessoa da paz é previsível. A pessoa da paz é previsível. Ela se coloca sempre pela atitude da palavra, ela é coerente diante do mundo, de si e dos outros, ela constrói o cotidiano com o entendimento necessário. E, claro, como nós somos humanos, nós podemos errar. E quando erramos, aí tem um extraordinário. E talvez possamos usar a mesma palavra com a força que ela tem para pedir perdão, ou pelo menos um pedido de desculpas. Quem de nós, no dia a dia, não precisa pedir desculpas, ou porque não cumpriu com um combinado? A gente tem uma carga horária de trabalho bastante grande, nem sempre a gente consegue devolver as respostas que as pessoas pedem de nós. Então, olha, desculpa, eu estou respondendo fora do tempo, talvez tu esperava uma resposta mais rápida. Não consegui. E está tudo certo, porque a vida também vai se afinando nessas formas de olhar para nossa comunicação e para os nossos hábitos de vida diária. Quando, em outros tempos, o argumento se fazia com a força, não que não se faça ainda hoje, né? Mas quando o argumento da força supera a força do argumento, né?
o diálogo fica bem afetado, o diálogo entre as pessoas, né? Fica comprometido, né? Isso. Porque a força o argumento da força, ele visa mais a pergunta, né? Você me responde o que eu estou pedindo, me dá uma resposta, né? E quem argumenta bem, digamos assim, sabe fazer um bom argumento num questionamento. Eu admiro, sim, tipo, a Beverly, ela, quando vai fazer uma pergunta, ela constrói todo um discurso, né, para levar, digamos, engrandecer o argumento que está sendo tratado, né? Obrigada, Adair, pelo elogio. Embora o nome disso também seja ser uma pessoa prolixa, né? Eu peco às vezes por isso, mas enfim, ninguém é perfeito também. Mas voltando aqui, né, retomando o assunto, porque ele tem uma importância social tão grande, né, que a gente precisa dialogar mais sobre isso, né? A gente falou sobre a questão do comportamento que grita, né? E eu estava me lembrando, assim, N situações que eu tenho visto, não hoje, nem ontem, nem anteontem, sim, acho que na história recente, meses, anos, a gente tem visto comportamentos assim de pessoas que, ou às vezes a gente mesmo, que quando se incomoda com alguma situação e o grito já não foi mais suficiente, né, o tom de voz alto já não foi mais suficiente, as pessoas às vezes elas saem, batem portas, né, elas, enfim, vociferam, dizem palavrão e vão-se embora, né, um exemplo que eu estou dando, já vi isso muitas vezes acontecer. E eu acho interessante isso, que quando se tenta se retomar com uma pessoa que está num comportamento assim, normalmente a pessoa, logo depois que manifestou dessa forma, como eu acabei de dizer, ela não quer mais falar. É do campo da infância. A criança, quando acontece algo assim, eu não brinco mais. Né? Não brinco mais. E o adulto infantilizado, muitas vezes faz isso. Eu não vou falar mais desse assunto. Esgotou para você, o assunto não esgotou, você que está esgotado, né? Então não é sobre o assunto ter esgotado ou o tema ter esgotado, é você que está esgotado e precisa de descanso muitas vezes, você está precisando de descanso para poder retomar o assunto. E uma outra questão que me surpreende muito também é o quanto as pessoas têm, no geral, assim, quando estão num processo de grito, de gritaria, de conflito, o quanto elas acham que o outro não pode mais falar na busca de um culpado. E eu sempre me pergunto, sempre que eu participo, eu estou perto, ou eu mesma sou protagonista de uma cena assim, o que eu vou fazer depois que o culpado aparecer? Ok, descobri, o culpado era a Adair, tu é culpado. Tá, e agora? Vamos, o que vai acontecer? Nada, o problema vai continuar. Não é porque se achou um culpado que o problema deixou de existir. Então a gente foca na coisa errada, sabe? Procurar culpados, para mim, sempre é uma grande perda de tempo. Grande perda de tempo. Porque o problema nunca está só no culpado. O problema está em algum outro lugar que gerou alguém que foi o culpado, mas está em outro lugar. Então, sabe, ser mais assertivo. E aí a gente volta lá para aquele diálogo, né? Aquele que constrói ideias, aquele que avança a sociedade, aquele que movimenta a humanidade para frente. Voltamos lá, né? Demos uma volta enorme para voltar lá. Então, esse não é o do dia a dia, mas sem esse as coisas não vão avançar nunca. É importante que tenhamos essa capacidade de perceber os nossos equívocos na dimensão de se produzir um espaço de relacionamento que tenha muito mais do que de quem. Eu acho que a tua fala, Beverly, remete muito a gente poder perceber o que é que nós precisamos fazer juntos, o que eu preciso fazer no mundo que aí está, e muito menos do quem. Até porque senão a gente cai muito nessa visão, essa dualidade entre o bem e o mal, porque nós não somos bem o tempo todo e nem o mal o tempo todo. Nós temos muitas coisas que andam juntas e um tanto misturadas na nossa forma de olhar para a vida e olhar a vida dos outros. E, claro, como a gente vive numa sociedade totalmente interdependente,
No dia de hoje, quarta-feira, eu dependo de muita gente para que a minha vida ande. Temos a tentação de jogar a culpa para a não funcionalidade das coisas no outro. Às vezes, nós temos entregas a fazer e culpabilizamos o outro por essas não entregas. E aí, claro, nós estamos buscando justificativas, argumentos que não vão construir um bom jeito de viver, uma boa forma de olhar para o mundo e a nós mesmos. Quando há um abandono, digamos, de um diálogo, por exemplo, muitas vezes o que a gente não suporta num diálogo não é a culpa do outro. Às vezes é o que não foi trabalhado em mim, né? Digamos, para eu não suportar o que essa pessoa está dizendo, né? Então, essa construção sempre tem que ser mais fluida, né? Digamos, no diálogo, resiliente, né? Digamos, um encaixe entre que as ideias vão tendo nesse diálogo. O que cabe de novo no meu pensamento, digamos, através desse diálogo, né? Isso também é a capacidade da escuta, além da fala, né? Para tecer um novo pensamento, uma nova maneira de estar no mundo também. Perfeito. Hoje nós pegamos 2 aqui que são mais de ouvido que de falar, né? Acho que a única pimentinha aqui sou eu, né? Então fiquei aqui menor número. Mas vamos reconhecer que o mundo tem bastante gente pimentinha, né? Não sei se as bolhas que eu estou vivendo, mas tem muita gente nervosa e acaba que manifesta N coisas. Não é só o nervosismo, né? Raiva, frustração. Nossa, tem N sentimentos. Nem saberia dizer todos aqueles que estariam mais diretamente relacionados com o grito, né? Mas o grito, podemos convencionar, não sei se... Estou perguntando a vocês, se nós podemos convencionar nessa conversa que tivemos hoje, que concluímos que o grito, em algum momento, ele também tem o seu papel, seja por cultura, como o Délcio falou, né? Alguns podem entender como grito, mas ele pode ser apenas uma manifestação cultural, né? Falar alto. Ele também tem um papel de que há momentos em que ele talvez seja necessário, mas não como uma prática cotidiana. Como uma prática cotidiana, ele não adianta. E aí, pensando assim, substituir o grito pelo quê nessa prática cotidiana? Confere o que eu mencionei para vocês? Eu mandaria todo esse povo que quer gritar para o estádio. O estádio de futebol é um bom lugar para essas pessoas irem, né? Fazer assim, uma catarse, né, diante do grito. Vai lá, se junta com a tua torcida, grita, vibra e talvez volta para casa menos carregado, né? Porque nos outros espaços sociais não será pelo grito, né? E talvez, Beverly, o teu alerta seja de fundamental importância. A gente não pode estar gritando no dia a dia como um torcedor, né? O mundo não espera de nós torcida. O mundo espera de nós outras atitudes, outros comportamentos sociais, mais colaborativos, mais em equipe. E na nossa equipe, Beverly, a gente vai precisar de alguém que fale mais, outro que escute menos, né? Outro que ouça mais, porque daí a gente vai construindo também espaços de diversidade da vida. Porque também não dá para normalizar tudo, porque senão a gente fica um tanto... a vida parece que perde a validade quando nós somos todos normais, né? Eu quero me colocar, assim, entre aqueles que são mais anormais do que normais. Eu acho que tem mais valor hoje a anormalidade do que a normalidade. É verdade também, né? A gente tem altos e baixos também, né? E que no dia a dia a gente tem que resolver, né? E fazer, digamos, no nosso meio, digamos, um bom treinamento, digamos, de nossas capacidades, nossas emoções, nosso pensamento, né?
de poder mudar sempre para melhor, né? Escorregando às vezes e dando a mão a quem possa nos ajudar também, né? Perfeito. No dia a dia. Boa, Adair. Gente, tem que fechar o programa. A Isa Viapiana mandou um recadinho dizendo o seguinte: Delcio, nós italianos temos a mania de falar alto. Às vezes até parece uma briga, mas graças a Deus, na maioria das vezes é amizade, é declaração até de amor nessa altura aí, nas alturas, né? Aí tudo bem, mas a gente sabe reconhecer quando é e quando não é, embora no início possa aparecer, logo em seguidinha a gente vê que não é. A Suzana mandou um áudiozinho, Suzana, mas eu não tô conseguindo rodar aqui, porque é bem no canal que eu falo com o Delcio e o Adair, então vai ficar para a próxima, tá bom? Delcio, Adair, obrigada pela presença, sem grito, né, na amorosidade, no afeto, mandando um alô pro Everton Santos lá na live também, e até a semana, o assunto seguinte fica para a semana que vem, tá bom? Está ótimo, um excelente dia para todos os nossos ouvintes, obrigado pela companhia aqui no rádio e até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, Adair. Tchau, muito obrigado, um abraço. Até semana que vem. Gente, esse conteúdo fica disponível em vídeos no Facebook, facebook.com/rede